Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 30 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Servo fiel e prudente, chefe da família, constituído para dar alimento no tempo certo. Não é fácil pensar que a função de um chefe seja essa. Com todas as leituras desses últimos dias, Jesus revoluciona os nossos conceitos. A primeira missão do mordomo-chefe é cuidar dos servos, mais do que dos bens do seu senhor. Na verdade, o mordomo é um bom pastor, e o ponto supremo da vida do bom pastor é dar a vida pelas suas ovelhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Através das leituras desses dias, o Senhor nos explica como Ele quer os seus servos. Ontem vimos Jeremias, que Yahvé queria mais corajoso, generoso, destemido, decidido, e hoje Jesus nos explica o papel de quem tem responsabilidade, qualquer que seja, grande ou pequena. O mordomo é o chefe dos servos, dos criados, aquele que tem responsabilidade sobre o pessoal da casa, sobretudo quando o dono não está. Pois bem, qual é o seu papel? Assim fala Jesus. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? É claro que Jesus está pensando numa mãe que dá comida aos seus filhos na hora certa. Não basta dar comida, precisa que seja na hora certa e sem atraso. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Os filhos não sabem nem o tempo de comer, nem o que comer, nem como procurar comida para si mesmos. O mordomo, que é o pai da casa, deve trabalhar por ele e por todos, para organizar tudo bem. Tudo o que Jesus fala expressa claramente o perfil de um coordenador, de um pai de família, de uma mãe de família. Eles não somente informam os filhos que se come ao meio-dia, mas enchem os pratos, trabalham a manhã toda, enquanto os outros dormem ou se divertem. Ser pai e mãe de uma casa de acolhida, de uma equipe de evangelização, de uma família natural, exige uma grande entrega, um grande espírito de sacrifício. Como a semente cai na terra, apodrece, se derrete e se torna alimento para a espiga, assim é um pai e uma mãe. A espiga cresce e nem imagina de onde vem seu alimento. Quem tem responsabilidade
apodrece em silêncio, por amor, debaixo da terra para que a espiga nasça. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Estas palavras de Jesus explicam claramente quanto deve ser ativa e doada uma pessoa que tem responsabilidade. Ele deve fazer o barco andar. Ele não é um pombo-correio que traz recados dos que têm a responsabilidade acima dele, mas um agricultor que cultiva com paciência o campo para que ele produza. Jesus não mandou toda a humanidade para o inferno porque o rejeitou, mas se entregou a sua vida para todos nós. Jesus veio nesse mundo e organizou o mundo, o fez andar de maneira diferente, criou a Igreja, a única instituição que dura há 2000 anos ininterruptamente, criou os padres, criou a Eucaristia, criou as comunidades cristãs, formou pacientemente seus líderes, ficando 3 anos com eles. Até hoje continua derramando abundantes graças e carismas para rejuvenescer a sua Igreja. Nós também devemos aprender dele e cuidar do seu rebanho como bons pastores, preocupados de dar alimento em tempo oportuno. Nessa altura podemos nos perguntar: o que é esse alimento que devemos dar para as pessoas que acompanhamos? Se trata do alimento espiritual, adequado a cada pessoa que Deus nos confiou. Não basta dizer, aí está a panela, pode pegar. Precisa, às vezes, dar comida na boca, ou cortar a carne porque os pequenos não são capazes de fazê-lo. Precisa segurar os gulosos e estimular os preguiçosos. Para ser mais claros, irmãos, o alimento espiritual é a formação, que deve ser dada na hora certa, todo dia, mais vezes no dia. Por exemplo, esse diário que você está meditando agora é um bom café da manhã todo dia. Precisa que seja enviado em tempo, às 18 horas do dia anterior. Depois há alguém que o escuta antes de se levantar da cama, outros enquanto estão tomando banho, outros o escutam sentados com seu caderno na mão, outros enquanto estão no metrô ou no ônibus. Cada um encontra o seu jeito. O importante é que não falte a ninguém esse café da manhã espiritual. Depois, a pessoa que envia pode estimular a partilha do propósito do dia, se possível, e ainda mais da vivência do propósito. Além do diário, quem ama se preocupa que cada ovelha possa se aproximar da comida, do arroz e do feijão, da mistura do almoço, que podemos comparar aos retiros, o Domingo Belém, por exemplo. Da mesma forma que uma mãe não se senta à mesa se todos seus filhos não estão sentados, assim um bom coordenador não fica em paz até que todos os membros da sua equipe, de sua fraternidade, não estão todos presentes na hora certa e não atrasados para receber a formação. O mordomo, pai de família, mãe de família, se preocupa de quem não consegue cortar a carne, ou seja, se algum tema é muito empenhativo, eles o dividem e o explicam para que todos os recebam. Continuando a comparação dessa parábola com a nossa vida, podemos entender que para preparar comida, o mordomo deve buscar comida. Ele não é capaz de produzir a comida, mas a recebe do dono. Atinge ao depósito do dono, da despensa do dono. Esse servo, também ele, deve buscar formação, que é como a comida que depois ele repassa para os outros, ou de repente deve aprender as receitas para cozinhar. Um pai de família, caso não buscasse por sua vez formação, faria passar fome a família inteira.
O motivo pelo qual algumas equipes morrem ou não crescem, vivem raquíticas, sem forças, é mesmo esse. O coordenador, o pai da família, o pai da equipe de evangelização, não busca comida, não busca formação e não é capaz de repassar para os outros. Ele é o canal da graça, mas se este canal for seco, for bloqueado, for entupido ou lento, o alimento não chega e todos morrem. Enfim, irmãos, não é supérfluo pensar, lembrar a hora certa. Quantos de nós atrasam a hora das formações, chegam atrasados, vão embora antes? Sempre tem uma desculpa, uma vez o trânsito, outra vez o frio, outro calor, outra neblina, enfim. Mas Jesus ama a hora certa para cada coisa. Da mesma forma que a gente não pode fazer de conta que comeu, se não comeu porque chegou atrasado e não tinha mais o alimento, assim também não podemos fazer de conta que nos formamos, se não formos fiéis na hora certa. Pois bem, irmãos, estas simples reflexões de hoje nos ajudam a entender melhor a palavra de Jesus, que agora vamos escutar novamente. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos agora parar um minuto e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos agora escolher o nosso propósito, algo de concreto que nos ajude a preparar uma boa comida espiritual para as pessoas a nós confiadas, sejam poucas ou muitas.
Vamos pensar mais concretamente de qual forma podemos colocar em prática o nosso propósito. Cada um de nós é responsável de alguém, pelo menos em algum momento do dia. E, portanto, vamos nos perguntar: qual é a comida de Deus que podemos oferecer àqueles que Deus coloca ao nosso lado para que os ajudemos? Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa? Paz e alegria a todos. Para dar comida na hora certa. Paz e alegria a todos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
pescador chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, a buscar outro mar. Vou buscar outro mar.